Olá, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula, vamos trabalhar um outro assunto bem interessante que trata de expressões numéricas com números naturais, só que nesse caso, elas estão envolvendo potenciação, beleza? Então olha só, gente, nós temos algumas regras bem interessantes quando a gente vai trabalhar expressões numéricas com potenciação. Eu coloquei para vocês aqui alguns exemplos onde, durante a resolução de cada um deles, eu vou lhes explicando cada uma dessas regras, tá ok? Então olha só, nesse nosso primeiro exemplo temos o seguinte, 2 ao quadrado mais 3 vezes 5. Pessoal, quando nós temos essas expressões numéricas onde nelas estão envolvido potenciação, quem manda sempre é a potenciação. Então você sempre começa a resolução por ela. Então aqui nesse caso, reparem, 2 elevado ao quadrado, tá bom? Então eu tenho 2 elevado ao quadrado, ou seja, como esse 2 ele possui um expoente igual a 2, você repete o 2 duas vezes e soma, na verdade multiplica, né? Então aqui 2 vezes 2 é igual a 4. Logo então, nós temos aqui 4 mais 3 vezes 5, ok? Então de novo, esse 4... ele vem da resolução de 2 elevado ao quadrado. Sempre lembrando que 2 ao quadrado é a mesma coisa do que a gente resolver 2 vezes 2, certo? Então, olha lá, agora nos apareceu aqui adição e multiplicação. Lembrando das regras, quem manda sempre, no caso aqui, é a multiplicação. Logo, então, a gente repete o 4, esse mais, e em seguida nós vamos resolver o 3 vezes 5, tá? Resolvendo essa multiplicação de 3 vezes 5, sabemos que 3 vezes 5 é igual a 15. Em seguida, temos que resolver a adição de 15 com 4. Se eu tenho 15 com mais 4, vamos lá, 15, 16, 17, 18, 19. Portanto, o resultado final de nossa expressão é igual a 19. Atenção, pessoal, vocês não podem esquecer que, independente da expressão numérica ter somente números ou potenciações ou qualquer outro tipo de operação, sempre o seu resultado final é um número, tá bom? Segunda expressão aqui, reparem, eu tenho 3 mais 4 vezes 2, entre parênteses, e elevado ao quadrado. Importante aqui, aqui dentro nós temos adição e multiplicação. Na adição e na subtração, o expoente ele não distribui. O que isso quer dizer? Quer dizer que, antes de resolver essa potenciação, nós temos que resolver essa operação que está dentro dos parênteses, ok? Então vamos lá. Dentro dos parênteses nós temos adição e multiplicação. Comecemos então pela multiplicação, até porque esta é a ordem. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, eu vou ter 3 mais, vamos lá então, 4 vezes 2, ou 2 vezes 4, tá? Então, eu tenho 4 com 4, 4 mais 4 é igual a 8. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. Beleza. E aí, nesse caso, temos que resolver agora a adição entre 3 e 8. 8, 9, 10, 11. Então, eu vou ter 11, elevado ao quadrado. Não se esqueçam que todo e qualquer valor elevado ao quadrado ou elevado a 2, que é a mesma coisa, tá? É você pegar esse número e multiplicar por ele mesmo. Então, eu vou ter aqui 11 vezes 11. Dica importante aqui, pessoal, atenção. Se você multiplica qualquer número por 11, o que acontece? Eu tenho o próprio 11 multiplicado por 11, tá? Que é esta operação aqui, ó. De 11 ao quadrado, que é a mesma coisa que 11 vezes 11. Quando você tiver qualquer número multiplicado por 11, o que você faz? Primeiro você pega os dois algarismos, tá? E escreve um pouco separado. Em seguida, você soma esses dois algarismos. Logo, 1 mais 1 é igual a 2. E esse resultado você coloca entre eles. Ou seja, 11 ao quadrado, que é a mesma coisa do que 11 vezes 11, me dá como resultado final 121, o que será a resposta
dessa nossa expressão. Bacana? Ok, então, pessoal, vamos aqui ao nosso próximo exemplo. Nós temos aqui 5 mais 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Como eu lhes falei agora há pouco, a gente sempre começa com a potenciação. Então, eu não posso resolver nenhuma operação matemática antes de resolver a potenciação. Aqui nesse caso, então, reparem, eu vou repetir o 5, vou repetir o 2 vezes e vamos resolver o 3 ao quadrado. Lembrando sempre, galera, se eu tenho 3 ao quadrado, é como se eu tivesse o 3 escrito 2 vezes. E ao invés de somar, você tem que multiplicar. Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Tá? Por que eu lhes falo isso? Porque muita gente costuma falar que 3 ao quadrado é 6, até porque 3 vezes 2 é 6. Isso é muito errado, viu? Você não pode multiplicar base com expoente, tá? Ok, chegamos então aqui em 5 mais 2 vezes 9. Adição e multiplicação. Quem é que, no caso, vai resolver primeiro? A multiplicação. Então, eu vou repetir o 5 mais e vamos lá. 2 vezes 9 me dá como resultado igual a 18. E aí, eu tenho que resolver esta soma de 18 com 5. Então, eu vou ter 18, 19, 20, 21, 22, 23. O que será o resultado da nossa terceira expressão, tá bom? Então, reparem que até agora eu resolvi aqui para você 3 expressões, onde você tem que reparar e atentar para o detalhe da potenciação na expressão, tá legal? Então, de novo, apareceu potência, resolveremos primeiro essa potência, antes de resolver qualquer uma operação matemática, beleza? Nesse próximo exemplo, aliás, eu tenho 3 mais 2 elevado ao quadrado menos 1. Atenção, pessoal, repare aqui nesse próximo exemplo, onde eu tenho 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado dentro dos parênteses. Se nós fizermos essa analogia aqui, é como se de repente eu pegasse esse expoente 2 e distribuísse para cada um desses elementos. Detalhe importante, tá? Isso não pode ser feito na adição. Eu só posso ter essa distribuição se ela já aparecer no início, como apareceu nesse exemplo aqui de baixo. Caso contrário, não faça, tá? A gente deverá fazer o que então? Aqui, como eu tenho uma adição, eu vou resolver primeiramente essa adição. Então, eu vou ter 3 mais 2, 5. O expoente 2 repete juntamente com o resultado dessa adição, tá bom? Então, eu tenho 5 ao quadrado menos 1. Opa, eu tenho uma subtração onde um dos elementos possui potência. Primeiro, vamos resolver essa potência. E aí vem o detalhe. Se eu tenho 5 ao quadrado e o meu expoente é igual a 2, eu vou ter o 5 escrito 2 vezes. Não se esqueçam que o 5 escrito 2 vezes você não soma, multiplica. 5 vezes 5 é igual a 25. Logo, então, nós teremos aqui, ó, 25 menos 1. Então, tirando uma unidade do 25, nos restará 24, que é o resultado dessa nossa expressão. Então, olha só, pessoal, como nós vimos agora há pouco, que eu lhes mostrei, que 5 ao quadrado é 25, por quê? Porque se meu expoente é 2, é como se eu tivesse 5 vezes 5. A mesma coisa você poderia também utilizar aqui com os parênteses. Como assim? Se eu tenho 3 mais 2 ao quadrado, é como se eu tivesse 3 mais 2 multiplicado por 3 mais 2, tá? Ou seja, se meu expoente é 2, você pega a base e a escreve 2 vezes. E aí, nesse caso, vamos lá. 3 mais 2 é igual a 5, 3 mais 2 é igual a 5. Logo, 5 vezes 5 é igual a 25. E repare que realmente esse resultado coincide com o que nós achamos do 5 ao quadrado, que é o que veio aqui da soma. Então tá aí uma dica bem legal para você. Se você quiser, você pode já somar direto e depois elevar ao quadrado, ou você pode escrever as duas somas, né? Aliás,
você pode escrever a soma duas vezes, resolver as duas somas e depois multiplicar. Também vai te dar o mesmo resultado. Legal? No próximo exemplo, temos aqui o seguinte, olha só. 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Como as potências estão com bases separadas, você deverá resolver essas questões, aliás, essas potências também separadamente. Então, aqui nesse caso, ó, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que nos dá 9. Então, aqui eu tenho 9. Mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2, cujo resultado é igual a 4. Então, eu vou ter 9 mais 4, dentro do parêntese, tá certo? Em seguida, subtraído de 1. 9 mais 4, eu tenho 9, 10, 11, 12, 13. Então, teremos 13 menos 1. Onde dos 13, se eu tiro uma unidade, 13 menos 1 me dá como resultado final igual a 12. Tá? Então, 12 é o resultado dessa nossa expressão. Bacana, pessoal? Próxima expressãozinha aqui, reparem. Eu tenho 23 menos 2 elevado a 4 dividido por 8. Ok. Aqui apareceu uma divisão, não tem problema. Até porque nessa expressão aparece uma potência. Então, a gente sempre começa por ela. Então, eu vou ter, olha lá, 23 menos. E aí, eu tenho que resolver o 2 elevado a 4. Então, você escreve o 2 4 vezes. Tá? Então, olha lá. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é igual a 16. Então, reparem aqui embaixo, olha só. Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? Então, pelo fato de o expoente ser igual a 4, eu escrevo 2 4 vezes e multiplico todas elas. Então, o nosso resultado aqui foi igual a 16. Opa, só trocar a cor. Então, o resultado aqui foi igual a 16. E aí nós teremos, reparem aqui, tá? 23 menos 16 dividido por 8. Beleza. 23 menos 16 dividido por 8, opa, como 8 mais 8 é igual a 16, logo então, 16 dividido por 8 é igual a 2. E aí a gente subtrai 23 menos 2, o nosso resultado é igual a 21. Belezinha, pessoal? Então, repare que nós temos aqui mais 3 expressões, onde você tem modos diferentes de resolvê-las envolvendo as potenciações. Então, como nós vimos aqui a resolução de 6 expressões bem interessantes em relação à potenciação, essas duas últimas eu vou fazer um pouco mais rápido, já que você já tem um pouco mais de conhecimento, tá? Então, aqui nesse caso, reparem, eu tenho 13 mais, e aí nesse caso eu tenho que resolver a divisão de 12 por 6. 12 dividido por 6 é igual a 2. 2 ao quadrado, dividido por 5 em seguida. Vamos lá. 13 mais 2 é igual a 15. 15 ao quadrado, dividido por 5. Opa, tem divisão e tem potência. Começa pela potência. 15 vezes 15 é igual a 225, tá? Então, 15 vezes 15 é igual a 225, cuja divisão nós temos que fazer aqui, tá bom? Então, olha lá. Aqui nesse caso eu vou ter 22 dividido para 5, o mais próximo é o 4. E aí, 25 dividido para 5 é igual a 5. Então, eu vou ter como resultado final dessa nossa expressão igual a 45. No nosso último exemplo, reparem, nós não temos parênteses, mas nós temos potência. Então, vamos lá. 72 menos 3 ao quadrado, que já vimos que o resultado é igual a 9, vezes 4 mais 5 ao quadrado, cujo resultado é igual a 25, e aí divide por 5. Opa! Aparece subtração, multiplicação, adição e divisão. Ou seja, numa expressãozinha dessa, repare que nós temos as 4 operações matemáticas, ok? Comecemos, então, pela multiplicação e pela divisão. Professor, aqui nesse caso, quem é que a gente resolve primeiro? Como as duas operações elas não estão ligadas,
eu já posso resolver as duas, tá? Então vai ficar 72 menos 9 vezes 4, que é igual a 36, mais 25 dividido por 5, cujo resultado é igual a 5. Ok, 72 menos 36 me dá como resultado 36. E aí, 36 somado com 5, 36, 37, 38, 39, 40, 41, que é o resultado final da nossa expressão. Com isso, então, a gente finaliza aqui, onde eu te mostrei várias expressões que são envolvidas nela, também a potenciação. Muito obrigado, então, e tchau.